Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade ao estudo da química. Na aula passada a gente falou que a composição da matéria ela pode ser de moléculas, ela pode ser de íons, ela pode ser também de átomos isolados e ela pode também ser de ligas metálicas, que é a mistura de vários metais. Então, se você não viu, volta na aula 1. Dentro do estudo da química, a gente já estudou a composição, né, da matéria. Agora a gente vai estudar propriedades. O que são propriedades? São características que uma dada matéria tem. Essas características, elas podem ser gerais ou elas podem ser características específicas. As características gerais, elas não servem para identificar uma substância. Por que eu estou falando sobre isso? Dentro da química e dentro da natureza, quando você vai fazer uma extração de um determinado minério de cálcio, por exemplo, a natureza não tem lá dizendo eu sou cálcio. Vai ter lá um pozinho branco, que a gente pode ser cálcio e pode ser outra coisa. Como é que a gente faz para ter certeza que de fato é cálcio? A gente precisa de algumas características que só o cálcio tem, que a gente chama de características específicas, que eu já falo para vocês quais são. Mas, de alguma maneira, a gente precisa também, para na verdade, caracterizar uma substância, a gente também precisa da característica geral, das propriedades gerais, que é massa, volume e temperatura. Então, bora lá. Vamos conceituar propriedades gerais. Propriedades gerais são propriedades em que várias substâncias vão ter e não será útil para identificar uma substância. Por exemplo, quando eu digo que eu tenho 1 quilo, 1 quilo pode ser 1 quilo de tanta coisa. 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de farinha, 1 quilo de tanta coisa. Mas essa informação é importante. Dentro das análises clínicas, quando a gente vai pesar, por exemplo, uma massa de uma substância para fazer uma solução, é importante. Dentro da farmácia, quando você vai pesar para fazer um medicamento, né, na disciplina de farmacotécnica lá na frente. Volume é extremamente importante, mas não é útil para identificar uma substância. Você vai fazer um exame chamado sumário de urina, você precisa medir lá o volume de urina que tem lá. É uma propriedade, sim, mas é uma propriedade uma propriedade geral. Temperatura também é geral. O corpo pode ter 34 graus, a água pode estar 34 graus, a urina pode estar 34 graus, o suco pode estar 34 graus. Uma série de situações podem estar a 34 graus. Elas são importantes para detalhar como o sistema está, mas ela não serve para identificar a substância. Então, vou colocar aqui, as propriedades gerais, elas servem para detalhar um sistema, uma matéria, tá? Aquela matéria que você está estudando, sistema, tá certo? Já as propriedades específicas, não. As propriedades específicas, elas são como se fosse o código de barras, como se fossem as digitais daquela substância. Só ela vai ter na natureza. Nossas digitais, existe um monte de gente no mundo e todo mundo tem um digital diferente do outro. As substâncias químicas têm características que são diferentes uma das outras. E é através dessa característica que a gente consegue identificar quais são. Então, por exemplo, quais são as características específicas? Dentre elas, a gente tem as características físicas, que é ponto de ebulição, ponto de fusão, densidade. Cada substância tem essa característica, é diferente uma da outra. Vou dar um exemplo para vocês. O álcool, a temperatura de ebulição, a temperatura que ele ferve é 78 graus. A água é 100 graus. Então, se eu tenho um líquido transparente e está ebulindo, está fervendo a 100 graus,
né, a temperatura nessas condições que a gente, né, a nível do mar, a gente pode identificar que é água, porque só a água que tem essa característica de ferver a 100 graus na temperatura do mar. Na temperatura não, na pressão do mar. Depois eu explico essa questão de pressão do mar, tá? Nessa temperatura que a gente vive, nessas condições que a gente vive, então a água, ela ferve a 100 graus, enquanto o álcool a 78 graus. A acetona é 56 graus. Então, repare que todos esses são líquidos transparentes, e uma característica entre eles, que é diferente, um deles, é o ponto de ebulição. Então, através do ponto de ebulição, por ser uma característica específica, pode ajudar a gente a identificar uma substância, no caso, essa substância. É lógico que quanto mais a gente conseguir coletar propriedades específicas, melhor para a gente identificar uma substância, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho o seu nome todo, se eu tenho o nome do seu pai, o nome de sua mãe, se eu tenho o seu RG, o seu CPF, sua data de nascimento, então eu consigo ter um monte de informações que vai caracterizar quem é você, beleza? Então, por que é importante a gente entender as características e as propriedades dos materiais? A química, ela quer entender das características dos materiais para que a gente consiga manusear. Então, por exemplo, em caso de choque, você não utiliza, por exemplo, uma barra de ferro, porque a barra de ferro, ela tem uma característica de conduzir eletricidade. Então, a característica de todos os metais essa é uma característica geral de todos os metais, vai conduzir eletricidade. Enquanto esse objeto de madeira não tem essa característica, eles não conseguem conduzir eletricidade até a pessoa. Então, nesse caso, você utiliza a madeira e não utiliza a barra metálica. Vamos lá. Dentro das análises clínicas, a gente tem esse material aqui que tem a propriedade de dificultar, de manter, na verdade, todos os itens congelados, refrigerados. Então, nesse caso, a gente usa esse isopor ou a caixa térmica, que seja, que esses materiais, eles têm a capacidade de segurar, né, toda a refrigeração dentro da própria caixa. Então, nós temos esse gelo aqui que a gente chama de gelox, que é um gelo artificial, é tipo um vasinho que a gente coloca água, bota para congelar e deixa aqui. E aí, todo o material que está aqui é um material que precisa, por exemplo, ficar em refrigeração, tá? E aí, tanto para análises clínicas é importante saber disso, quanto para a farmácia. Na farmácia, a gente tem alguns medicamentos que precisam ser mantidos em refrigeração, como, por exemplo, a insulina. A gente chama esses medicamentos de termolábeis. São medicamentos que eu tenho que manter uma temperatura acima de 2 graus e abaixo de 8 graus, tá? Então, eu tenho que manter assim. Análises clínicas eu tenho, além das amostras de sangue, alguns soros de tipagem sanguínea. Alguns materiais precisam manter refrigerados. E aqui é uma figura, né, mostrando que essas panelas, por mais que sejam bonitas, estilosas, por essa parte aqui ser de metal, ela conduz. Os metais, eles são condutores de calor. Então, o que vai acontecer? Se eu tiver uma mão aqui... Ai, gente, eu sou péssima para desenhar. Pronto. Se tiver uma mão aqui, posso me queimar. Então, o ideal mesmo é que seja um plástico ou um material isolante. Aqui nós temos, né, uma tabela que fala, por exemplo, de uma característica específica, que é a densidade. Cada substância tem a sua própria densidade. Para que eu consiga explicar o que é densidade para vocês, eu preciso falar que a densidade é o quanto que a gente consegue empacotar de uma substância. Tem substâncias que os átomos, eles conseguem se juntar muito. A gente chama essa substância de altamente densa.
Já tem outras substâncias que são mais afastadas uma das outras, né? Que o grau vamos dizer, de arrumação, de compactação é um pouquinho menor. Então, essas substâncias, elas são pouco densas, tá? Repare que se eu perguntar para vocês qual é o material que é mais pesado, não faz muito sentido, porque todos eles têm 1 quilo. Então, desses metais. Só que tungstênio, ele tem uma densidade muito maior do que prata e muito maior do que alumínio. Tanto é que, né, se você pegar uma escada de alumínio, você vai ver que ela é bastante leve, porque ela é pouco densa. Olha a densidade aqui do alumínio como é pequena. Olha da prata como é maior. 10 gramas por cada ml. Então, da prata é uma densidade maior do que o do alumínio, sendo que essas características são específicas, tá? O do tungstênio é bem maior. Eu não tenho esse valor aqui, mas é bem maior do que o da prata. Pesquisem aí na internet e me falem. Então, aqui nós temos um resumo sobre o que a gente falou aqui na aula. Não dá para entrar em todas as características específicas, mas espero que vocês, né, tenham conseguido compreender um pouco mais sobre o estudo da química. Um abraço e tchau, tchau.